O Senado aprovou agora há pouco o projeto que muda a lei da ficha limpa e vai permitir que os políticos cassados voltem mais cedo a disputar as eleições. A gente vai até Brasília conversar ao vivo com a repórter Suane Guerreiro, que traz todos os detalhes dessa pauta agitada de hoje, não é, Suane? Boa noite. Sem dúvida, César, a vocês no estúdio, a quem nos acompanha, é isso mesmo. Boa noite a todos. Esse prazo de inelegibilidade de 8 anos se manteve. A mudança é que esse prazo vai começar a contar a partir da decisão judicial e não mais do fim do mandato, como ele é hoje. Essa foi uma regra geral aprovada, mas também tiveram algumas exceções que vão variar caso a caso. E quando houver mais de uma condenação, o limite de cassação dos direitos políticos será de 12 anos. O projeto segue agora para a sanção do presidente da República. E deste projeto foi retirado aqui no Senado um trecho que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. A mudança condicionava a pena a comportamento que pudesse implicar perda de mandato ou de registro, o que não foi o caso do ex-presidente, já que ele não se reelegeu. Já na Câmara dos Deputados, um outro projeto ganhou força nesta terça-feira que poderia beneficiar o ex-presidente. É o que trata da anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Nós fizemos uma reportagem, vamos acompanhar agora. Na primeira hora do julgamento, pela manhã, parlamentares se reuniram para discutir estratégias de atuação em apoio a Bolsonaro e para pressionar que o projeto de lei da anistia seja pautado. A esquerda tem usado como argumento, e alguns juristas também, e o próprio presidente da Câmara, de que não teria como levar adiante um projeto de lei de anistia se não há condenações. Então, quando nós tivermos essa condenação, vão cair todos esses argumentos. O líder da oposição na Câmara disse que chegou o momento de cobrar o presidente da casa, Hugo Mota. Um homem tem palavra. E a gente acredita que chegou a hora de ele cumprir a palavra. Entendemos que já está construído com os demais partidos, que temos votos de plenário e não há motivo para a gente não pautar. Durante a reunião de líderes dos partidos com o presidente da Câmara, que durou horas nesta terça, aumentou a pressão para que a proposta de anistia seja pautada. A base do governo continua resistente, mas não descarta que o tema possa ser discutido a partir da próxima semana. Se o projeto for pautado, a discussão começa aqui pela Câmara dos Deputados. Parlamentares da base do governo foram ao Supremo Tribunal Federal acompanhar o julgamento. Para a deputada Jandira Fegali, a anistia tem poucas chances no Congresso. Tentar votar uma anistia, numa condenação, pós-condenação do Supremo Tribunal Federal, que eu espero seja por unanimidade, é muito difícil. Acho difícil que essa pauta vingue dentro do Congresso Nacional. O líder do PT na Câmara afirma que esta semana a anistia não será votada, mas admite a pressão em torno do projeto. A gente acha que é um grave erro qualquer discussão para pautar a anistia. Está havendo um julgamento que eu volto a dizer, um julgamento histórico, que deve condenar e prender quem tentou um golpe de Estado. Em São Paulo, no velório do jornalista Mino Carta, Lula falou sobre o julgamento no STF. Ninguém está julgando ninguém pessoalmente, ou seja, tem um processo, tem os autos, tem delações, tem provas e que a pessoa que está sendo acusada tem o direito à presunção da inocência, ele pode se defender, como eu não pude me defender. E eu não reclamei. Eu não fiquei chorando, eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente. Prove que não tem nada a ver com isso, está de bom tamanho. A gente volta a falar com os nossos convidados aqui nos nossos estúdios, eles são especialistas, nós acompanhamos nesta reportagem, né, que a oposição na Câmara não desistiu de pressionar a cúpula do Congresso para votar o perdão aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Então, eu pergunto a vocês, quais são as reais possibilidades e qual o motivo desse projeto de anistia avançar no plenário da Câmara? Por favor. Olha, eu acho que vai depender do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Suponhamos, em tese, que eles sejam absolvidos, então não há de se falar em anistia.
certo? No caso de condenação, acredito que esse projeto de anistia, ele começa como se fossem duas trincheiras, não é? É um ataque frontal do Congresso ao Supremo Tribunal Federal, como nós nunca vimos na história antes. Certo? Qual vai ser o resultado dessa anistia, caso ela evolua, em hipótese de condenação dos acusados? Não saberemos dizer. Mas vai abrir uma crise inédita no Brasil. Vai abrir um fosso, porque o Supremo vai acabar refém do Congresso. Cada vez que o Supremo decidir algo que o Congresso não quiser que decida, o Congresso vai lá e muda a lei de alguma forma para esvaziar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso traz para a ordem jurídica um caos. Um caos. Nós precisamos entender que a decisão da justiça é de ser cumprida. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós somos advogados, estamos acostumados com isso, as decisões não nos agradam, mas a gente tem que se submeter a elas. Isso é civilidade. Agora, de que forma esse projeto de anistia, se for pautado, evidentemente, né, entraria em conflito com essas decisões do Supremo, Marcília? Olha, César, eu não vejo que a anistia entre em confronto com o STF. Aliás, se a gente entender que o Congresso ter as suas pautas e as suas pautas derrubarem, vamos dizer assim, a do STF, é uma afronta, então não tem por que ter Congresso. A nossa Constituição, inclusive, prevê 3 poderes para que eles se confrontem. Isso é saudável. O confronto dos 3 poderes gera o que a gente chama de harmonia constitucional. A harmonia em que todo mundo vai para o mesmo lado ou vai para o outro é a escola de samba. Mas dentro da Constituição, a harmonia é o confronto, é resultado justamente do enfrentamento. Então, se o STF avança ou se excede e o Congresso corrige esses passos, isso é adequado. Isso é saúde constitucional e saúde da democracia. Assim como também quando o Executivo avança com as suas pautas e se excede, o STF o contém e assim por diante. Faz parte do jogo democrático que assim seja. E a anistia não é um projeto contra o STF, é um projeto a favor da pacificação. Eu acho que ninguém aqui discorda que nós estamos num momento caótico, de polarização muito grande e que prejudica o próprio direito. Vamos nos lembrar rapidamente que nós tivemos, por exemplo, pessoas que entraram, não quero nem entrar na questão de se participar ou não de golpe, mas enfim, que roubaram uma bola de dentro do Supremo Tribunal Federal e foram condenadas a 16 anos. A Débora, que enfim, rabiscou uma estátua há 14 anos. Outro que sentou na cadeira do ministro há 16 anos. Se essas pessoas são condenadas por esses atos, o que a gente vai fazer com os nossos assassinos? O que a gente vai fazer com o direito daqui para frente? Então, a anistia é uma espécie de vamos baixar a poeira e virar essa página. E é por isso que o Congresso, entendo eu, tem toda a legitimidade para fazer isso, independente da decisão do STF. Olha, eu quero agradecer demais aqui a presença do advogado e procurador de justiça aposentado, Roberto Tardelli, e também do advogado constitucionalista, André Marcília. Vocês ajudaram a elucidar muito aqui a opinião dos nossos telespectadores. Um prazer recebê-los aqui. Vamos ver se a gente retorna esse assunto, porque o julgamento, pelo visto, ainda vai longe, não é? SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.